Esse Galão da Massa 6h20, o Galo vai estrear hoje em São Paulo, na Arena do Corinthians, vai encarar e vai bater o timão. Tem novidade para esse compromisso de estreia? Álvaro Damião, bom dia! É isso, Canhão. Um abraço para você, um abraço para os ouvintes do Tiro de Meta. A novidade é o Rubens. Eu não sei se eu trato o Rubens como lateral ou como meio-campista. O Rubens é novidade do Atlético na delegação atleticana que está em São Paulo e estreia hoje no Campeonato Brasileiro. Ontem o técnico Gabriel Milito comandou um treinamento na cidade do Galo pela manhã. Os jogadores viajaram no começo da tarde para São Paulo. A delegação está concentrada neste momento e o Gabriel Milito levou o Rubens. O meia ou lateral, como queira, não atua desde a semifinal do Campeonato Mineiro no dia 17 de março. Ele, durante um treinamento, acabou sofrendo uma fratura na mão direita. Ficou durante um bom tempo sem treinar por causa de uma imobilização. Depois voltou a treinar com uma proteção. Essa proteção que ele tinha não permitia que ele entrasse em campo com ela. Por isso ele não voltou contra o Rosário no meio de semana pela Copa Libertadores. Já a proteção que ele treinou ontem é apenas uma faixa e essa faixa permite que ele possa entrar em campo logo mais contra a equipe do Corinthians. Agora, se vai ser titular ou não, é outra história. Não acredito. Não acredito que o técnico Gabriel Milito vai mexer naquela equipe que vem dando certo. Ele já fez algumas mudanças, algumas substituições, mas o Atlético para jogar hoje contra o Corinthians, eu acho que não fugiria deste aqui, ó. Everson, Saravia na lateral direita, Gemerson e Maurício Lemos na zaga com Arana na lateral esquerda, Bataglia, Alan Franco, Zaratio e Scarpa. O ataque com Paulinho e Hulk. Para mim é este o provável time do Atlético. Além deles, viajaram com a delegação outros 23 atletas. Para o gol, Gabriel Delfim e Matheus Mendes. Para as laterais, Mariano e Rubens. Para a defesa, Igor Rabelo e Rômulo. Para o meio-campo, Igor Gomes, Otávio e Pedrinho. E para o ataque, Vargas, Kardec, Alisson e Cadu. O departamento médico do Atlético hoje tem 5 atletas. Patrick e Brian Palácios estão em processo final de tratamento. Edenilson, um problema no cotovelo, faz trabalhos físicos. O Bruno Fux está tratando um edema na coxa e não deve jogar nem contra o Criciúma no meio de semana. E também o garoto Paulo Vitor segue no departamento médico após ter operado o tornozelo. No Tiro de Meta com o Galo, Álvaro Damião, sigo com você, Canhão. E eu jogo a pergunta para Fiuza. E aí, Rubens vai pro jogo ou não? Assim. Seria interessante, né? Seria interessante. Eu acho que é importante a gente pontuar que o Rubens, ele tende a ser muito útil pro Atlético, do decorrer da temporada. Ele que já vinha sendo, inclusive, pedido por nós e pela torcida como titular, naquele momento do time do Filipão, que não engrenava, e o Rubens sempre estava entrando bem nas partidas, e no jogo seguinte ficava a expectativa para ele ser titular e não acontecia. Ocasionou dele ter esse problema na mão, o Filipão foi embora, chegou o Milito, mudou muita coisa e agora o Rubens precisa se adaptar a esse novo cenário. Mas eu acho que a própria chegada do Milito pode ser positiva ao Rubens no sentido de que, primeiro, o Milito tem utilizado muitos meio-campistas, né? Mantém a dupla de atacantes com Paulinho e Hulk e preenche mais o setor do meio-campo. Nesse sentido, o Rubens está muito na briga. É claro que Zaratio e Scarpa, para mim, estão num patamar diferente, são os principais meio-campistas do Atlético em termos de articulação de jogo, mas quando você pensa ali que ele pode jogar com Batalha e mais um volante, um cara também que tem a qualidade no passe, na transição, tem o Alan Franco que está na briga, tem o Igor Gomes, tem também o Rubens, né? Que inclusive é até mais marcador num comparativo com o Igor Gomes, por exemplo. Então pode ser um cara que ajude na transição ofensiva, ajude na ligação, na articulação do jogo, mas também que tenha potencial para marcar, que tem fôlego porque é muito jovem para ocupar os espaços. E o jogo do Milito no Atlético pede muita intensidade, pede marcação alta, pede um jogo de muitos desarmes no campo ofensivo e o Rubens faz isso muito bem. Então acho que ele pode crescer, ele pode vir a ter chances, acho que ele pode ser até mais útil no meio do que como lateral, mas a gente sabe também que numa situação de ausência do Arana, ele cumpre muito bem esse papel e acho que até com o Milito, com o fato do Arana estar sendo um lateral cada vez mais ofensivo, isso ajuda o Rubens também, porque ele tem muita qualidade para apoiar, né? Então ele entraria para fazer o que ele sabe fazer de melhor.
Então, acho que o Rubens pode ser, sim, um cara bastante útil e acho que o Atlético tem que utilizá-lo também, porque é um ativo do clube, né? É uma joia, é um cara ainda muito novo, que pode dar retorno técnico, posteriormente, futuramente, pode dar retorno financeiro, mas acho que o Rubens, estando bem fisicamente, ele está na briga para estar nesse time. E a boa notícia também é o fato de que o Milito parece vai rodar muito, né, a equipe, pela necessidade do jogo, do adversário, das muitas competições. Não parece que vai ser um Atlético ali com 11 certinho, vai ser um Atlético a cada jogo. Tá todo mundo motivado, todo mundo brigando pelo seu espaço e não é diferente com o Rubens. É um galo forte para esse duelo contra o Corinthians, né, Fiuza? É um Atlético forte. É sempre difícil falar de favoritismo dentro da Neoquímica Arena que não seja do Corinthians, né? Porque a equipe é sempre muito forte nos seus domínios, mas acho que o Atlético chega com força e num ótimo momento na temporada para tentar essa primeira vitória, para dar esse start positivo no Campeonato Brasileiro, para já pontuar como visitante, né? Isso é importante também, tentar somar o máximo de pontos possível, também longe do seu domínio. Então, acho que é um Atlético que tem condições de vencer a partida amanhã, tem mais qualidade individual do que o Corinthians, tem um encaixe coletivo que funciona melhor hoje também do que o Corinthians. Corinthians que teve muitas dificuldades no Campeonato Paulista, com o Antônio Oliveira conseguiu arrumar a casa, bons resultados na Copa do Brasil e na Sul-Americana, mas ainda não foi testado no nível que o jogo contra o Atlético vai exigir. Então é bom também para a gente ver a que ponto, né? Em que ponto anda esse Corinthians, mas acho que o Atlético, com essa formação que o Álvaro trouxe, ou mesmo se houver alguma mexida, às vezes sai um volante, entra mais um meio-campista, trabalhando ali com uma linha de 3 articuladores atrás de Hulk e o Paulinho. E aí, nesse sentido, você pode até abrir um pouco mais o Scarpa pelo lado do campo, para que ele seja esse cara também a dar amplitude pelo lado direito, que é o lado por onde ele cai melhor. Mas acho que não vai fugir muito disso. A presença do Gemerson, ao que tudo indica, é pelo fato de que ele é o zagueiro mais rápido, o fato de que ele é o zagueiro mais zagueirão mesmo, né? E aí, ao lado dele, o Lemos, que tem mais qualidade no passe, que é um zagueiro mais construtor. Mas é muito importante, né, a gente pensar também na parte física desse Atlético, que vem de uma maratona, a final contra o Cruzeiro, depois jogo pesado de Libertadores, e o jogo do Milito exige muito fisicamente, então às vezes pode acontecer alguma mudança também nesse sentido, para colocar atletas que talvez estejam mais descansados, mas acho que estando todo mundo bem fisicamente, não foge muito disso que o Damião trouxe. Chegando com o adversário do Galo, o Corinthians. Boa noite, Rubens Júnior. Boa noite, um abraço para você também, para quem nos acompanha aqui dentro do apito final da Itatiaia. O Corinthians não avançou no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil tá avançando, hein? 2-0 sobre o São Bernardo, venceu também o Cianorte pelo placar de 3-0, também vem regulando na Copa Sul-Americana, 4-0 sobre o Nacional do Paraguai, acabou empatando também anteriormente com o Racing por 1-1, mas contestadíssimo o técnico português, o Antônio Oliveira, que na temporada passada fez um ótimo trabalho à frente do Cuiabá. Para amanhã, o time mantém a mesma base, não tem desfalque, vai com Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique, Hugo, Ranielli, Fausto Vera e Rodrigo, Wesley Romero e Yuri Alberto. É o provável Corinthians. Boa noite a você. Boa noite, Rubens. Um Corinthians que vem de uma pressão de um tempo para cá, um passado recente, né, Fiuza? O Corinthians está pressionado a voltar a levantar títulos de expressão. É um time com uma torcida muito apaixonada, um time que sempre está muito em evidência, né? Mas acho que num primeiro momento o Antônio Oliveira precisa ainda se consolidar nesse trabalho técnico, precisa ter respostas contra adversários mais complicados, e o Brasileirão também serve para isso. Está num grupo razoável na Sul-Americana, acho que consegue se classificar, mas acho que é um Corinthians, no primeiro momento, está mais para coadjuvante nesse Brasileirão. Não dá para dizer que o Corinthians está brigando por algo maior neste momento, mas é sempre um adversário duro e vai buscar, óbvio, essa vitória contra o Atlético para já iniciar também com o pé direito.